É sempre uma alegria estarmos juntos aqui na casa de Abel Sebastião de Almeida, estudando o Evangelho, trazendo o Evangelho para o nosso dia a dia, para que a gente possa, de uma forma mais objetiva, usar a palavra de Deus na nossa rotina de vida. E hoje, como sempre nós fazemos, primeiro nós vamos fazer uma leitura de um texto evangélico para que nós nos desliguemos das preocupações que ficaram lá fora e possamos, ao mesmo tempo que ouvimos e buscamos entender a palestra de hoje, sejamos campo aberto para sermos tratados, curados das nossas dores do corpo e da alma. Entre nós já estão médicos, fisioterapeutas, farmacêuticos, prontos para nos socorrerem naquilo que nós trazemos de sofrido no nosso corpo físico, mas também nas nossas emoções. Nossa irmã Leuda fará a leitura do texto preparatório para o estudo de hoje. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à casa de Abel Sebastião de Almeida. Hoje nós estamos sem o nosso material visual. Então nós sorteamos aqui um texto para fazermos a preparação para antes da nossa palestra. É do livro Pão Nosso, escrito por Espírito Emmanuel, aliás, enviado por Emmanuel e escrito por Chico Xavier. Agradecer. E sede agradecidos. Paulo para os Colossenses. É curioso verificar que a multidão dos aprendizes está sempre interessada em receber graças. Entretanto, é raro encontrar alguém com a disposição de ministrá-las. Os recursos espirituais, todavia, em sua movimentação comum, deveriam obedecer ao mesmo sistema aplicado às providências de ordem material. No capítulo de bênçãos da alma, não se deve receber e gastar incessantemente, mas recorrer ao critério da prudência e da retidão, para que as possibilidades não sejam absorvidas pela desordem e pela injustiça. É por isso que, em suas instruções aos cristãos de Colossos, recomenda o apóstolo que sejamos agradecidos. Entre os discípulos sinceros, não se justifica o velho hábito de manifestar reconhecimento em frases bombásticas e laudatórias. Na comunidade dos trabalhadores fiéis a Jesus, agradecer significa aplicar proveitosamente as dádivas recebidas, tanto ao próximo quanto a si mesmo. Para os pais amorosos, o melhor agradecimento dos filhos consiste na elevada compreensão do trabalho e da vida de que oferecem testemunho. Manifestando gratidão ao Cristo, os apóstolos lhe foram leais até ao último sacrifício. Paulo de Tarso recebe o apelo do Mestre e, em sinal de alegria e de amor, serve à causa divina através de sofrimentos inomináveis por mais de 30 anos sucessivos. Agradecer não será tão somente problema de palavras brilhantes.
É sentir a grandeza dos gestos, a luz dos benefícios, a generosidade da confiança e corresponder espontaneamente, estendendo aos outros os tesouros da vida. Um bom estudo para todos. Agora nós vamos ouvir o estudo da nossa irmã Sônia. Claro que vai ser mais difícil, porque sem a projeção da palestra fica tudo mais difícil, mas vai ser um esforço maior de focar naquilo que nós viemos fazer hoje, estudar a palavra de Deus. Com os senhores, então, a nossa irmã Sônia. Boa tarde. Primeiro, bem-vindos a 2026, né? Depois de dezembro, que eu fui a primeira, graças a Deus, estou aqui de volta, feliz de reencontrá-los e desejando, né, que sejamos bons trabalhadores, bons estudiosos da doutrina cristã. E não vai ser difícil, não, porque o que nós vamos conversar hoje é uma coisa que a gente faz tantas vezes que nós vamos nos reconhecer fazendo ações que podem ser modificadas. Certamente nós vamos sair daqui muito agradecidos, muita gratidão a Jesus, a essa falange bendita de Abel Sebastião de Almeida e para falar do princípio máximo divino que rege toda essa bela doutrina que Jesus Cristo nos trouxe como viventes do planeta Terra. É o capítulo 11, quando ele diz: amar o próximo como a si mesmo. Um mandamento maior, fazermos aos outros o que queiramos que os outros nos façam. O título é 1, 2, 3 e 4. O subtítulo é a parábola dos credores e dos devedores. Está falando de nós, né? Nós temos esse mandamento maior, amar o próximo como a si mesmo. Nossa, como nós estamos longe disso, né? Fechamos os olhos e vamos nos lembrar do Jornal Nacional, de todas as noites que entra na nossa casa, ou qualquer outro jornal que nós assistamos. Jornais que só nos trazem notícias de guerra. Esse amar ao próximo como a si mesmo, nossa, nesse momento no mundo, 2026, século 21, como está longe, né? Mas nós devemos ficar sem esperança de modificação, sem esperança que essa palavra divina se estabeleça em algum dia? Absolutamente. Nós estamos cheios de esperanças. Primeiro, nós estamos aqui sentados para refletir, para pensar sobre esse amar ao próximo como a si mesmo, sobre o reconhecimento que nós todos somos irmãos, porque todos nós somos filhos do mesmo Pai, todos nós temos dentro de nós a centelha divina. Então nós, particularmente, nós 20 e poucas pessoas, estamos numa situação de muita esperança. Já que nós começamos até a leitura de hoje, já
falando da gratidão. E nós estamos gratos, muito gratos de estarmos aqui hoje. Então, mas como vivenciar isso nesse mundo que eu leio todos os dias? Guerra, desacordos, fazendo o contrário. Aí vocês vão dizer, nossa, como você é romântica, você está longe dessa realidade. Não! Aí eu lembro a lenda mais simples que eu já li, que eu sempre falo, porque ela é muito simples. É do incêndio da floresta. Os pássaros ficaram apavorados, mas um pássaro não ficou apavorado. Ele resolveu pegar do rio a água possível com o seu bico para apagar aquele fogo. E assim é a nossa vida aqui no planeta Terra. E, a princípio, nós já sabemos que esse planeta Terra é de prova e expiações. Nós já temos esse conhecimento. Nós estamos mais nas provas do que nós aqui, do que em expiação. Nós estamos até numa situação em que nós temos que nos provar a nós próprios, que nós sabemos que tem um mal dentro, nós convivemos com o mal e com o bem, mas que nós estamos desejando ardentemente processar o caminho do bem. E se nós temos isso na consciência, já é uma alavanca para a nossa melhora, para chegar a amar o próximo como a si mesmo. Os fariseus eram aqueles que queriam botar Jesus no que eles dizem, no seu devido lugar. E uma historinha foi contada sobre a pergunta que eles fizeram a Jesus. Mestre, qual o mandamento maior da lei? Essa lei é da lei divina. Jesus respondeu, amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a este. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nestes dois mandamentos. Veja bem, como eu vou amar o próximo como a si mesmo? Então, primeiro, se nós somos criação divina, nós temos que amar primeiro o Criador, concorda? Nós somos a criatura, então temos que amar a Deus. Mas para a vivência do amor a Deus, eu preciso, não adianta, eu idolatro Deus e dou chicota, discrimino os pretos, chicoteio os menos inteligentes. Isso não é amar a Deus. E nós ouvimos isso a toda hora. Qual o homem que não mata, que não se torna assassino, que já não disse, meu Deus, pelo amor de Deus? Qual vez? Deus é até acusado por nós mesmos, mas foi porque Deus quis. Deus não quer nada com a gente. Deus é bondade. Deus é perdão. Esse Deus que nós nos ferimos é o nosso Pai, é o nosso Criador, é a grande divindade, mas Ele é coberto de perdão e de profundo amor. E Sônia, qual é esse profundo amor que eu tenho pelos meus filhos? É profundo, sim. E não é bem esse desculpa aos pais e às mães.
É um amor parecido com o das mães, mas não é igual o das mães. Mas para que eu vivencie esse amor, eu vou vivenciar com quem? Com o meu próximo. Então, aí é que começa a dificuldade nossa. O nosso próximo é o outro, tão igual a nós. Por que ele é tão igual a nós? Repito isso todas as palestras. Porque ele pertence ao planeta Terra. Quem são os habitantes do planeta Terra? Nós, espíritos perfeitos ou imperfeitos? Imperfeitos. E qual é a característica? Quais são? São duas. Característica da nossa imperfeição. É porque nós somos mancos, porque nós somos cegos? A característica é moral. Quais são as duas? Vamos lá ver. O que eu falo assim? Olha para o meu umbigo, só gosto de olhar para o meu umbigo. O egoísmo. Que a nós, professores, dizemos assim, o que caracteriza a fase de 2 anos de idade? Quando ele diz, é meu, chorando, e puxa o brinquedo, e morde o amigo. O egoísmo. Mas só que esse egoísmo não é trabalhado pela escola para viver, para que ele viva um sentimento de coletividade, que é esse sentimento de coletividade, é eu ouvir a minha vizinha dizer, pô, hoje eu não tenho nem pão para dar, ir na minha casa e ter um só e dividir com ela. É deste sentimento que nós estamos falando. E é deste sentimento que a escola até cuida. Mas esse sentimento não se aplaca, não acaba. Nós todos trazemos em nós o egoísmo. Que bom, né? Que nós todos sabemos que somos egoístas. Porque quando eu sei da doença, da minha doença, o que eu faço? Vou ao médico e tomo remédio. Aí estou com dor na perna, tomo remédio. Então, quando eu tenho consciência, e o Espiritismo fala muito nessa palavra, consciência, que eu tenho essa dificuldade, não é defeito não, é dificuldade, eu vou buscar ser melhor, vencê-la. E a gente vence só nessa vivência atual? Penso que não. Penso que a gente tem muito a trabalhar, mas nós estamos aqui, ó, sentadinho, trabalhando. Já vou lembrar, e amanhã a minha vizinha já falou isso. E eu não tive coragem de dividir o pão. Já vou pensar que eu posso dividir. Esses são os passos pequenos que nós vamos dar, mas são os passos necessários que nós vamos nos conscientizando e nos transformando. Quantos anos levam? Anos ou séculos? Provavelmente, as nossas, quer dizer, eu já não sou mais da geração de vocês, mas aqui deve ter umas 3 gerações diferentes ou 4. Nós já estamos mais ou menos confortáveis, mas não estamos prontos, ainda estamos longe. Mas vamos em frente. Aí ele fala do amar. Essa palavrinha é tão usada, né? É um verbo que todo mundo gosta. Ele é tão gostoso que quando a gente vai dar conjugação verbal, é o primeiro verbo que a gente ouve. Dá um verbo que termina da primeira conjugal, as criançadas berram, amar-te, amar. Mas o que é amor, né? Eu acho que é o verbo mais sério de todos os verbos que nós conhecemos. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Aí é que vai a questão. É o próximo. É nesse amor ao próximo que nós temos frente a frente o outro. É nesse frente a frente o outro, nesse movimento coletivo, que é um movimento coletivo,
O que a gente está percebendo na atualidade, no agora? Que esse movimento coletivo internacional, né, que temos um órgão chamado ONU, que representa esse movimento coletivo, essa arrumação coletiva. No atual momento, a gente sabe que Groenlândia, lá um frio danado, uma estação danada, está sendo disputada. Porque agora, não é por causa do frio, né? Lógico, a Groenlândia estava lá quieta há séculos. Mas porque lá tem uma coisa que a população internacional deseja, que são as terras raras, onde nós temos condições materiais de muita riqueza e de muita necessidade. O que leva, aí, se a gente vem para agora, o que leva esse desamor total, esse olhar coletivo, maléfico, é o quê? O dinheiro. É sempre o bem material. Porque no planeta Terra, essa nossa imperfeição, ela fica expressa no bem material. Ela fica expressa na fome. Ela fica expressa na dor. Eu, se tenho um pouquinho mais, vou ter um câncer que vai me matar, mas ele vai ser menos dolorido. Mas se o outro, que não tem nada, ele também vai morrer no mesmo tempo do que eu, mas ele vai ter um sofrimento muito maior. Vamos pensar do ponto de vista espiritual. A cada espírito, a sua dor. Mas a gente sabe que nós, com os nossos conhecimentos e com a nossa quantidade material, podemos amenizar as dores. Nós sabemos, enquanto profissionais da educação, que as crianças que chegam nas escolas públicas precisam antes serem fortalecidos fisicamente para que eles possam, cognitivamente, no aprendizado do conhecimento, serem iguais, não serão mais, mas tenham probabilidades de alcançar o que o garoto da classe rica, que teve todas as vacinas, toda a alimentação devida, que não tem um tiro roendo nos seus ouvidos, possa chegar. A desigualdade vai sempre acontecer, sempre. Não tem lei que a termine. Talvez a lei possa garantir alguns direitos, mas a desigualdade só há de ser amenizada materialmente quando esse amor ao próximo, quando eu olhar o próximo, amar o próximo como a si mesmo, pelo menos considerar o próximo. O que a gente vê nas leis públicas, político-públicas, que todo mundo fala nesse o próximo, o outro, o povo, mas pouca coisa se extrai desse pensamento cristão na prática. Então, como a gente modifica isso? Sendo como a avezinha, caminhando devagarzinho. O que nós temos na educação? O que nós podemos fazer na educação como a avezinha? Fazer uma educação de qualidade. Qualidade requer conhecimento, que requer amor. Mas esse amor profissional tem que ser um amor de abraçar. Enquanto for um amor só de conhecimento, nada vai acontecer. Porque
Eu preciso abraçar o outro para que ele sinta-se capaz. A palavra capaz, quando a gente escreve, faz plano de aula, a gente diz, o aluno será capaz de. Quando eu boto capaz, é porque ele é capaz, é possível. Então, este amor, que é chamado de amor ágape, que é o amor de Cristo e, logicamente, do Senhor, é um amor puro. E que é esse amor puro e incondicional? Aí é que o nosso amor é puro? Não. Por quê? Porque nós somos egoístas. Porque esse nosso olhar para o nosso umbigo é a marca nossa e porque nós somos orgulhosos. Nós temos dificuldade de admitir que nós erramos. Nós temos dificuldade de ouvir o outro. Fala, conselho não é assim que a gente fala. Uma pessoa, a nosso pai, nossa mãe, nossa avó, nosso professor, está nos dizendo, fulano, faça assim, nosso médico, você olha, se o conselho fosse bom, né? E se assustamos uma dessa. Porque nós somos pessoas orgulhosas, donos de verdade. Nos achamos até perfeccionistas, muitas vezes. Então, esse amor ágape está longe das nossas condições, mas nada é impossível para nós. Diz o seguinte, é não egoísta, porque não busca a própria felicidade, e assim a felicidade do ser amado. Eu comecei falando do amor de mãe, que está próximo a isso. Por que está próximo disso? Porque a mãe carrega uma vida. Durante 9 meses, nós temos vida com vida. A vida do feto depende da vida da mãe. A vida da mãe depende do feto. Por isso que os nossos filhos têm, não é preferência, mas tem uma ligação muito, muito forte, porque é ela que nos deu a vida. Nossa vida ficou 9 meses sob dependência. E porque os pais, as mulheres julgam os maridos terríveis, são indiferentes. Eles não são indiferentes. É porque eles só passam a amar o seu filho quando o vê. Quando ele olha e fala, ih, caramba, eu fui parte disso, eu participei nisso. É uma alegria. Mas a mãe é totalmente diferente, gente. Não queiram que a mulher seja igual ao homem. Bobagem, né? As mulheres aí, porque a gente pode ser igual na inteligência, na forma de agir, até na força. Mas nisso, principalmente as mulheres que carregaram essas vidas, não pode ser igual. É uma bobagem. Eu, pelo menos, acho. Eu nunca carreguei ninguém, nunca fui mãe. E porque não tive esse prazer, mas posso, como mulher, imaginar o que tenha sido isso. Então, esse amor ágape, que é o amor puro e incondicional, é que nós estamos em busca deles. É por isso que nós estamos aqui hoje. E em alguns momentos, você deve estar pensando, eu tive esse amor sim, Sônia. Tenho certeza que em alguns momentos, muitas pessoas tiveram um grande prazer de ter um amor puro e incondicional. Pode, Sônia, a gente ter um amor puro e incondicional por uma pessoa que não tenha nada a ver, que é uma pessoa que eu reencontrei na minha vida? Pode sim, pode, claro que pode. Porque nós estamos...
tudo pode. Nunca se esqueçam disso. Tudo pode. Por que tudo pode? Porque a centelha divina está conosco. Então tudo pode. E pode acontecer de nunca acontecer? Pode também. Nunca ter sentido esse sentimento. Por quê? Porque ainda... Lembra que a gente sempre fala aqui uma coisa? Nós fomos muitos anos uma vida de instintos, uma vida animal que nós somos. Passado, o mundo, o planeta Terra está permanente em evolução. Chegamos à razão, o século da razão. Nós pensamos, até hoje, né? Eu já disse aqui, gente, para que nós pensamos. Nós não somos, nós somos robô. Nós pensamos. Nós temos livre-arbítrio, que é a razão de escolha. E só escolhe quem pensa. Mas agora nós estamos numa situação bem melhor, porque nós estamos caminhando para que esse planeta seja um planeta de regeneração. Sônia, impossível! Não é impossível. É na fase da regeneração, lembra bem, quando a gente faz uma festa, a gente organiza tudo, mas aonde que dá? Ai, meu Deus, eu fico nervosa, será que vai dar? É no final da festa, né? Quando a festa está para acontecer, né? Então, aonde aparecem os empecilhos, as dificuldades. Então, é neste momento, essas bombas, essas guerras que explodem, os convênios de paz que são desobedecidos, tá? A gente fica estarrecido, mas, meu Deus, a ONU tinha, não sei o quê, mas o Canadá não era assim, a Groenlândia era esquecido, que confusão é essa? Está saindo tudo. É nessa hora que explode. Por que explode? Expor. Estava tudo guardado. É hora de vamos ver para ver. Vamos crer para ver. E me parece que precisa a limpeza. É a hora da limpeza. É separar o joio do trigo. E é o que nós estamos vivendo. E em cima desse amor que desejamos praticar e que praticamos algumas vezes, ou sabemos que existe, ou pelo menos hoje a gente está sabendo, que é o amor que Jesus nos trouxe, a palavra do Senhor, que é amor puro e incondicional, temos outros que nós conhecemos e exercemos. É o Eros e o Filos. O que é o Eros? É a atração física individualizada em que a gente se serve do outro para uma satisfação pessoal. Mas é o amor, acima de tudo, por si próprio. Esse é o Eros. É um amor material, físico, em que a gente dá vazão ao nosso corpo. É um amor mais não espiritual, mas também é o amor. A gente precisa sempre meditar o que vai falar, né? E o que a gente fala, a gente estuda antes e escreve. Mas se a gente pensar, é esse amor físico que vai nos conceber a maternidade e a paternidade, que vai nos trazer os nossos amigos da espiritualidade, que nos trouxe para cumprir a milésima, talvez, oportunidade que nós temos
para nos retratar diante de outros espíritos por conta das nossas dificuldades morais. Esse é um amor que entre nós ainda existe. Mas nesse amor, né, quando eu vejo os casais separados, eu sempre me lembro disso. Na escola, a gente recebe muitos pais separados. Os casamentos se rompem com muitas facilidades hoje em dia, né? E aí eu olho para o casal e sempre digo o seguinte, quando eles começam com aquela briga, pai para mim, aquela confusão que a gente já conhece, eu olho e digo assim, gente, mas pelo menos em alguns minutos, vocês tiveram algum amor. Eles me olham. Quando vocês trouxeram esse menino, essa menina, como seus filhos, vocês, nesse momento, deve ter sido um momento de profundo amor. Porque é isso, gente. Não podemos nos culpabilizar por isso. Mas precisamos ter consciência que é através disso que nós temos as gerações, trazemos os nossos espíritos, somos instrumentos da chegada desses espíritos, como nós, que precisamos de oportunidades. O Filos é no âmbito das amizades. Quando a gente encontra pessoas parecidas, né? Que gostam das mesmas coisas, que apreciam, têm o mesmo modo da gente. Aí a gente lê no Evangelho, isso mais para frente nós vamos falar, que assim, é muito fácil, né? Amar quem ama a gente, né? Quem gosta das mesmas coisas da gente. Isso é ótimo, né? Mas isso é só ótimo, né? É só prazeroso. Mas o que a gente tem dificuldade é lidar com aquele que é o nosso opositor. Isso a gente faz todo dia, né? E é difícil, né? E a gente tem vontade de... E é um esforço sobre-humano para a gente poder lidar com esse diferente, com esse que é o nosso opositor, que não gosta das mesmas cores, que não come a mesma comida, mas é esse que vai te levar a um amor incondicional. Enquanto a Sueli for minha irmã e eu fizer tudo que ela gosta e ela fizer tudo que ela... Tá fácil de morar junto, não tá? Ótimo, beleza. Mas quando ela vai opor o meu gosto, a minha posição na vida, vamos supor que eu fosse espírita protestante. Já ia começar, né, aqueles conflitos de convencimento. Mas é exatamente isto que nos faz chegar ao amor. Aí você vai dizer, Sônia, mas sempre dor, sofrimento? Sempre dor, sofrimento, falta. Porque nós somos ainda um pouquinho grosseiros. Nós ainda temos dificuldade. Muitas. Eu digo que é isso mesmo. Olha, eu vou contar um fato meu. Vocês vão achar graça. Eu fiz terapia há 10 anos. Depois de velha, não era 20 anos. Aí melhorei muitas coisas, né? Assim, controle emocional. Eu sou brigona, era brigona pra caramba. Comprava briga com qualquer um porque eu gostava de comprar briga. Mas não eram brigas inúteis, não. Não era.
Mas não é sempre, né? Tu não vive brigando na vida, né? Aí, um belo dia, eu falei para minha terapeuta, bem, já conversamos um monte, já entendi meus erros. A terapia te dá a dimensão dessas palavras que eu estou falando hoje para vocês. Porque ela não discorda, ela te mostra o porquê. E sabe então o porquê? A gente. E aí dá uma vontade de chorar muito. Eu vim assim, meu Deus, eu gasto um dinheiro, terapia é caro pra caramba. Eu chorava, eu vinha chorando, porque eu dizia, meu Deus, eu estou toda errada, eu estou cheia de mazela. Eu via que aquilo tudo era meu. Não era da minha irmã, não era da escola, não era da minha família, era meu, Sônia Gomes. Eu me tornei dona, possuidora e consciente dos meus defeitos. Dói. Aí eu dizia, meu Deus, eu falava tudo isso, não é nada disso. Aí um belo dia eu fui melhorando, claro, né? Com muita dor, mas com conhecimento espírita. Foi bom, porque eu botei conhecimento espírita na realidade. Aí eu fui procurando o evangelho e falei, ih, caramba, é isso. E me confortando. Aí um dia eu cheguei para minha analista, falei para ela assim, olha, doutora Vilma, hoje nós vamos tratar de um assunto. Já tratamos de muitas. O que foi, senhora, dessa vez? Eu quero saber conviver com fulano e com fulano. Aí ela olhou para minha cara e disse, vamos lá. E eu falei, essa mulher também é tão maluca quanto eu. Aí, vamos lá. Gente, vamos lá, muito doloroso, muito, muito, muito. Mas hoje, eu posso contar isso rindo. Antigamente eu contaria isso chorando. Sabe por quê? Porque hoje eu consegui. Em 2025... eu comecei e dei uma alavancada, gente, muito boa. E aí eu entrei em 2026 também, por enquanto, janeiro, né? Vai fazer um mês. Eu tô nota 1000, não fiz nenhuma bobagem. Por quê? Porque eu estou conseguindo, a Sônia brigona já não é tão brigona. Fala mais baixo, ouve o que o outro fala. Claro que eu tenho vontade de dar um supapo, mas consigo ouvir, engolir e depois falar, não, mas como é que eu vou dar a volta nisso? É lógico que eu não desisti dos meus ideais. Eu não abri mão dos meus ideais, nem na forma como eu tenho visto a doutrina cristã. Nada mudou. Quem mudou fui eu, Sônia Gomes, que amenizei o egoísmo, segurei o orgulho, tenho orgulho sim das coisas pelas quais eu estudei, eu trabalhei para conseguir o meu esforço. Mas agora eu digo, não, nós penso que é isso. Eu já uso a primeira pessoa do plural. Eu não digo, eu penso, não, já não tem mais isso. Isso é uma melhora. Como é que a gente percebe isso? Na linguagem da gente. E nas ações de trabalho. E nas minhas ações de casa. Eu sou muito arrumadinha. O lençol tem que ficar tudo assim, ó, certinho, senão eu fico nervosa. Aí, claro que a Sueli não faz o lençol assim. Mas aí eu não brigo mais. Quando eu vou lá, arrumo o lençol dela assim. E não brigo mais. Então, gente, é nesses detalhes, vocês dizem, mas a Sônia é muito doidona. Não, não é muito doidona, não. Eu limpo o meu sapato, que lá a gente lava os sapatos para entrar em casa. E lavo o dela, porque ela jamais vai lavar. Nem o meu, nem o dela. E não está doendo. Não estou falando, Sueli, lava os sapatos. Entendeu? É nesses detalhes, no marido que é chato pra caramba. Eu faço o ovo para ele, mas o ovo não fica tão mole quando ele queira. Reclama. Você cala a boca. Fala, amor, eu fiz com tanto amor, espero que você goste. Já se defende até antes.
ouve, o verbo ouvir é tão essencial, mas a gente não consegue ouvir, porque a gente não tem paciência. Ouve o filho, para de botar o filho mais para baixo. Filho, não é mentir. Filho, a sua nota não foi boa, você infelizmente brincou mais do que estudou, você matou a aula. Mas filho, como a gente pode melhorar? Como você pode deixar de matar a aula? Em que época eu posso te ajudar? Ação construtiva, não negativa. A gente, não há impossibilidade, só morte. E se eu acredito e tenho fé, eu sei que Deus vai me trazer. Se eu acredito que a comissão de Abel Sebastião de Almeida me ampara, eu vou estar amparada. E se não deu certo? Não deu, eu errei alguma coisa, eu vou voltar. Gente, não pode se cair. Aí eu estou depressiva. Por que depressiva? Está covarde? Foi para trás? Ficou com medo? Então, gente, as coisas são tão pequeninas e tão simples, mas é preciso que a gente trabalhe quem? O marido, o filho, o vizinho, a gente. A gente. Eu fico triste comigo. Ótimo. Vira a página e fica alegre com você. E todas as noites, agradeça. Agradeça. Mas eu vou agradecer o quê, Sônia? O colchão que dorme. A vontade de acordar no dia seguinte. Eu sempre boto nos comunicados da família, desejo, a gente tem sempre aquelas pessoas, né, que eu gosto de manhã passar mensagens, algumas. Aí eu sempre digo, desejo ótimo dia para você, com vontade de ser feliz. Com vontade. Ter a vontade é se colocar pronto para. E assim a gente vai à vida. Entenderam por como a gente chega, os caminhos, quer dizer, simples, leves, pequenos, de a gente chegar, quem sabe, em algum momento, um amor puro e incondicional. As outras falas, a 2, 3 e 4, aí já são Lucas, Mateus de novo, e tem a parábola do São Mateus, exemplificando: fazei aos homens tudo o que querais que eles vos façam, pois é nisto consiste a lei e os profetas. Tratai todos os homens como quererias que eles vos tratassem. Aí ele dá um exemplo simples, que um homem perdoou a dívida de uma família. E esse homem que teve sua dívida perdoada ficou muito grato. Aí saiu ele à vida, encontrou outra pessoa muito aflita e pedia que ele desse alguma coisa, perdoasse ele alguma coisa. E disse: tem um pouco de paciência, eu te pagarei. E esse outro que falou: não vou te perdoar coisa nenhuma, você vai pagar mesmo. Aí, o senhor que tinha perdoado, esse que não foi capaz de perdoar a dívida, falou para ele: mau servo, eu te havia perdoado tudo que me devias, porque me pediste. Não estavas desde então no dever de também ter piedade de teu companheiro, como eu tivera de ti? Então é aquele negócio, ela foi, a vizinha bateu, pegou o pão dela, dividiu ao meio e deu para a vizinha. Um dia foi ao contrário: não tem açúcar em casa. Aí ela vai à vizinha, que ela deu o pão, falou: dá para você botar uma xicrinha de açúcar? Eu não tenho para você nada. Aí, tá certo isso? Não. A troca, para ver
ambiente de coletividade, de permuta amorosa, é preciso que haja troca amorosa. O mundo, a gente está vendo aí o presidente dos Estados Unidos fazendo um monte de bobagem. E a troca dele é castigosa, se a gente puder usar essa palavra. Ele fez isso? Então, ele não quer conversar. Te castigo. Então, vai ser tarifado. Aí o cara, não vai ser mais. Isso é sem sentido, sem lógica. A lógica é só uma que a gente ensina às crianças. O colega não te... Olha, a lógica da escola é perfeita. Ele não te deu um biscoito? Você quer o biscoito dele? Quero. Então agora você vai dar para ele. Então é a lógica perfeita. E isso acontece muito nas nossas famílias. E isso acontece... Quando acontece com as coisas, tudo bem, né? Vai lá. Mas nos sentimentos... O marido nunca deu um beijo nela, mas ela cobra esse beijo do marido todos os dias. Isso, ela fala assim, não me deu beijo? Também não vou dar. Tá certo isso. Você não quer beijar? Beija você. Ele fica com não beijo. Pode ser que ele vai aprender. A gente quer sempre uma coisa. Eu não faço isso nunca, graças a Deus. Assim, mas Sônia, você é tão boazinha. A fulana já fez isso. E você vai fazer de coisa? Eu vou. Isso é dela, não é meu. Eu me chamo Sônia, ela é maricota. Não interessa o que ela faça para mim, me interessa o que eu quero fazer para ela. E isso, na família isso tem, né? Na minha família tem, eu sempre falo assim, não, que isso, gente, não vamos fazer não. Ele é assim mesmo, esquisito, eu chamo que é esquisito. Ele é esquisito. Troca isso para lá, ele é esquisito. Vamos fazer o contrário. E no outro dia, um parente nosso, ontem, né? É uma coisa que eu jamais esperaria dele, porque eu achei esquisito. Aí ontem ele liga, Sônia, parabéns. Aí eu falei, fala com a Sueli. Passei para a Sueli. Aí eu falei, tá vendo? A gente fala que ele é esquisito, que ele não observa as coisas, mas olha ele dando os parabéns. Foi o único. Então, não vamos retribuir o mal por mal. O desamor, a comida ruim, me oferecer, não faça isso, gente. Não façam isso. Então ele diz, por que não fazer isso? Porque esse egoísmo é o individualismo. Mas para que nós fomos criados? Para ser seres individuais? Não, nunca. Lembra lá na pré-história? Lá no início do homem, quando chega à Terra, ele sempre está em grupo para manter o quê? Sua sobrevivência. E olha, a natureza sempre nos acolhe. Socialmente, ela é muito nossa amiga, porque ela nos dá água, ela nos dá luz. E nós, pequenos seres humanos, não conseguimos ser sociais, mas nós nascemos para ser sociais. E somos seres sociais. Então, a vivência coletiva, que é a vivência da fraternidade, do estar junto, vai predominar. Quer queiram, quer não queiram. É a lei que ele chama de lei de solidariedade. E nessa lei de solidariedade, é preciso que a gente não tenha privilégios, não tenha monopólio. Eu não posso ser um monopólio do pau-brasil. O monopólio já se acabou há muitos anos, mas o homem ainda tenta. A gente vê agora, existe um dos maiores países do mundo com pensamentos de monopólio de cidadania, o que é mais grave. E aqui nós vamos colocar que para que tudo isso aconteça, o que nós precisamos fazer? Ter um amor ativo, um amor em que o perdão, a compaixão, a flexibilidade
sejam nossas companheiras. Enquanto nós não buscarmos esse amor de doação, de perdão, de compaixão e de troca afetiva, nós estaremos longe de viver esse amor divino que nos traz a felicidade. Gostaria de lembrar sempre aqui que todos nós falamos que nós viemos para sermos felizes. Nosso progresso vai nos propiciar a felicidade. E para que a gente não ache isso tão impossível, todos nós aqui, se eu fizer uma enquete, teremos um momento feliz para contar. Ela vai contar para mim, Sônia, o momento mais feliz que eu tenho é quando o Flamengo faz gol. E o Flamengo não fez gol ontem. Eu fiquei tão triste. Outro vai dizer assim, sabe qual foi o meu momento feliz? Quando eu provei um quindim. Nossa, eu achava tão bonito, mas eu nunca tinha posto na boca. O rico vai dizer assim, sabe qual é o meu momento feliz? Quando eu fui à Europa com a minha esposa, desfrutei das belezas europeias. Outra vai dizer, sabe qual foi o meu momento mais feliz? Quando eu estava molhada, suja, e alguém veio com um casaco limpo e me deu. Então, todos nós, independente de cor, tamanho, pergunta ao seu filho hoje, qual é o momento mais feliz de você? E ele vai relatar uns 2 ou 10. Então, isso, sabe o doce que a gente precisa provar para achar que se gosta? É isso. Até essa oportunidade nós temos na Terra de provar, de ter momentos felizes, para saber que correr atrás da felicidade é uma corrida olímpica grandiosa. Boa semana para nós, bom ano para nós. Muito obrigada.